Boa noite. Estamos iniciando mais um programa TV Com Debate. Hoje, 29 de maio, quinta-feira. Quero iniciar aqui o nosso programa dando as boas-vindas aos nossos comentaristas dessa noite. À minha esquerda, João Vilela. João, prazer estar aqui no programa mais uma vez com você. Prazer é meu, doutor Rogério. E à minha direita, meu amigo também assíduo aqui da TV Com, Nelson. Nelson, como é que vão as coisas? Boa noite, Rogério. Boa noite, João Vilela. Dois grandes amigos. Vilela, que eu já não fazia programa, participava conjuntamente do programa. Eu estava com saudade do Nelson, eu gosto de fazer programa com o Nelson também. Agora está uma bancada aqui que me sinto muito à vontade. Claro, a gente sempre faz grandes programas, eu, você, Rogério e outros colegas também, mas a gente sempre quer estar sempre renovando com os amigos aqui. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Jamais. Será um grande programa. Uma boa noite também para o telespectador de São Vicente, Praia Grande e Santos. E uma boa noite também para a nossa equipe técnica e todos que nos acompanham nesse momento. Aproveitar que as saudações e mandar um boa noite também, um forte abraço ao nosso presidente Augusto Capô de Casa, que eu estive com ele à tarde hoje. Hoje ele foi aí experimentar um sorvete Frozen, e eu tive o prazer de acompanhá-lo nesse sorvete. Um abraço ao Augusto. Bom, vamos iniciar nosso programa debatendo alguns assuntos do dia, da semana, fazer um apanhado. Eu acho que a gente pode começar pelo assunto que hoje acho que norteou todas as conversas dos críticos, dos analistas, que foi a saída do ministro Joaquim Barbosa, que pediu. Eu gostei até do tom, não sei se você acompanhou. Eu acompanhei. Eu gostei do tom que ele utilizou na despedida, sempre cordial, calmo. De certa forma, eu gostei de ter falado também que ele saía, o motivo dele era o livre-arbítrio, né, uma vez que ele poderia permanecer até 70 anos, onde aí sim ele seria aposentado compulsoriamente, mas ele pediu para sair antes. Queria que vocês comentassem e aproveitassem para tecer algum comentário até sobre alguma particularidade que vocês tenham dele. Uma vez que, para todos aqueles que estão nos acompanhando, os nossos amigos que acompanham o programa, eu acho que todo mundo pode dizer o que for do ministro, mas eu acho que ele levou ao conhecimento de grande parcela da população brasileira o Supremo. Claro. Que passava despercebido para aqueles que não militam no direito e tudo, e agora aprenderam, né, mais uma, como funciona realmente a justiça no país, a última corte, né, o Supremo, todas a burocracia, como funciona, as formalidades. Eu acho que até nisso ele foi feliz. Sim. Quer começar, João? Posso começar. O que eu acho interessante é que assim, tem uma teoria da conspiração, não vou falar que está certa ou está errada, que pressionaram ele a sair. Aliás, não acredito que ele seja pessoa de se intimidar com essas coisas, de ter que sair, de forma alguma. Mas tem várias teorias aí no meio do caminho. Uma que ele estava incomodando demais e já estava tendo pressões internas muito grandes, pelo caso do mensalão principalmente, pela forma dura que ele utilizava, uma forma legalista, na minha opinião, uma das melhores formas realmente. Teve vários debates e embates no Supremo, que eu acompanhei bastante, até por estar cursando Direito, a gente fica mais atento, lógico. E é uma coisa interessante, houve uma ruptura no meio do caminho. Ele já estava querendo sair já há um tempo, ele falou que ia sair em novembro, e ele... Problemas de saúde também, né? Alega problemas de saúde, mas é estranho algumas coisas, por exemplo. Uns alegam que ele ia ser candidato a vice do Aécio Neves. Há essa possibilidade. O Aécio ainda não colocou o candidato, não sei se legalmente agora é possível. Ele não tem mais condição. Porque ele acabaria ficando, o prazo já estaria fora, não estaria partido nenhum. Não sei se é possível de alguma forma. Eu acho que não. Se ele sairia antes, se ele candidato a presidente, ele conseguiria partido
teoricamente fácil. Mas tem alguns problemas que são mais sérios. Você vê agora, você falou da transparência que nós temos os julgamentos. Hoje veio uma notícia do Barroso dizendo que não vai ter mais veiculação pela televisão. Vai ser só interna. Vai ter a televisão interna deles lá e vai passar para a sala que está ali do lado deles. Não vai passar mais pela televisão, esses ao vivos que tinha, a minha justiça, nada disso mais. Há uma preocupação que esteja tornando... É só um retrocesso, né? É um retrocesso. Eu não li isso em nenhum lugar. Foi o ministro Barroso que colocou isso. É um retrocesso tremendo. E aí que começa a entrar as teorias da conspiração. Porque o próximo ministro que já está sendo cotado é o Cardoso, que é da Justiça. Eduardo Cardoso, da Ministra da Justiça, é o cotado. Agora vai entrar no lugar do Joaquim Barbosa. Ah, tá. Então tem uma grande chance. Mas o Lewandowski que vai... O Lewandowski vai ser presidente. Vai ser presidente, sem dúvida. E, então, tem uma certa questão, ou o que eu li algumas coisas hoje, conversei com algumas pessoas, é que tem uma questão da venezuelização do poder judiciário brasileiro. Ou seja, fica parecido com a da Venezuela. A Venezuela começou num sistema parecido. O Chávez foi indicando os ministros, que é um sistema parecido com o nosso, e chegou num ponto que tudo passava para o governo. E hoje é assim. Hoje é um anexo do executivo. Haja visto os embargos infringentes. Exatamente. Então hoje o Brasil já é bem parecido com um anexo do executivo. O legislativo também, até em relação ao mensalão, já provou que era um anexo legislativo também. Então chegou num ponto que a gente sabe que o governo está mandando em tudo e em todos e não há nada contra. E se o executivo agora virar realmente, a gente vai saber logo isso. A gente vai descobrir rapidamente isso. Os próximos atos vão ser rápidos, porque você vai começar a ter uma série de facilidades. Mas eu acho que a gente precisa, no Brasil, criar a política, né? Criar a cultura da meritocracia. Claro, né? então vamos com o Nelson antes de começar o programa. Não pode, essas indicações... Não pode ser por aí. Dessa forma é completamente... não são benéficas para o povo, para o processo democrático, não é? O Nelson, antes de começar o programa, falou justamente isso. Falou, olha, não pode colocar dessa forma. Tem que ter realmente carreira. Exato. E entre a carreira vai se afunilando até chegar para uma série de motivos, mérito, como você colocou agora. Meritocracia sempre. Claro, e no judiciário você muito mais, tem que fazer por merecer. O judiciário não é política. Exatamente. O judiciário não pode ser política. Muito pelo contrário, você tem que ter o discernimento. Claro. O executivo pode ser política, o legislativo pode ser política, mas o judiciário não pode ser política. Se virar política da forma mais feia da palavra, que a palavra política deveria ser muito bonita, né? Que realmente política é uma das coisas mais importantes do ser humano, é a conquista realmente de você ter... mas infelizmente na palavra... a política, você fala em política, o cidadão comum já pensa em balcão de negócio. Balcão de negócio. Agora, você imagina a portas fechadas do Supremo agora, se acontecer isso realmente que o ministro Barroso colocou. Se não tiver mais transmissão. Porque a transmissão na televisão Os ministros vão poder ir para a sessão com a camisa do PT até. Você está dizendo, mas vamos mudar lá o sistema, né? Não é? É uma boa. Eles ficam mais à vontade, tem ninguém vendo. Mesmo vai de chinelo e com a camisa do PT, não tem problema. É um absurdo. Mas eu achei interessante que ele diz uma fala dele, que os planos imediatos deles é ver a Copa e descansar. Olha que delícia. Falou que só quer... Que ele tomou essa decisão quando ele esteve agora na Inglaterra e na França, que ele tirou uns dias de férias, foi ministrar umas palestras e tudo. Diz que lá ele tomou a decisão de realmente se aposentar. Até porque eu acho que ele está sendo muito assediado, eu acho que ele cansou. Ele diz assim, olha... Vou para os nossos telespectadores. A minha concepção de vida pública é pautada pelo princípio republicano. Acho que os cargos devem ser ocupados por um determinado prazo e depois deve-se dar oportunidade a outras pessoas. Eu já estou há 11 anos. Essas foram as palavras dele na saída. Aliás, é a teoria de Montesquieu, né? Justamente a rotatividade dos... Exatamente. Que é importantíssimo. Na semana passada, num programa oportunidade que eu estava aqui apresentando o TV Com, eu falei sobre isso, que tanto a gente estava falando sobre até partidos políticos, política de uma forma geral, e eu falava que tanto
o tempo que esse grupo político está no governo federal, eu achava que já tinha dado sua contribuição, como entendia também que o oposto, que são, né, que a polarização política que tem no país, como grupo que hoje se encontra no governo do Estado, também já tinha dado a sua contribuição. Estou fazendo Também. aqui uma colocação como cidadão independente de. Eu acho que a alternatividade é importante. Precisa, essa muito alternância importante. ela é benéfica. Até porque o ser princípio da humano. democracia, né? E o próprio Senão, ser humano acaba criando, se acomoda, ele se acomoda naturalmente, a cadeira cria é confortável, vícios. né? A cadeira não é confortável, né? Porque você nota, lembra da questão, vamos pegar um pouco É mais... importante você ter novos desafios. Claro. E você começa a pegar... Primeiro que eu acho que sou contra... Eu tenho certeza. Eu sou contra políticos profissionais. O cara que senta lá e vive daquilo. Não pode. Todo mundo tem sua profissão. Pode notar que nos países mais desenvolvidos, normalmente a pessoa tem sua profissão e está ali, naquele período, por um motivo que é servir o país. Esse é o grande lema. Você não pode ser político profissional. Quando você vira político profissional... É um problema. Vira um ranço do negócio. Ele está sempre pensando na próxima eleição e ele usando a máquina, né, a favor dele. E as pessoas a favor dele. Eu acho, eu tenho uma opinião que... Eu acho que quando chega na esfera estadual e tudo como deputado, como na Assembleia, na Câmara, aí realmente é difícil você exercer uma segunda atividade. Mas eu acho que a vereança, sim, eu acho que é o problema. Por isso que eu defendo que só poderia haver na vereança você ser reeleito uma vez. Sim, Aí apesar que isso deveria ser em todas, mas principalmente na vereança. Eu acho que o vereador profissional é um mal da cidade. Eu não consigo ver... Uma vez que tudo acontece na cidade, não é? Sabe o que acontece, Rogério? As pessoas acabam acreditando que é um semideus. Isso acontece com algumas profissões e acontece na política muito. Exato. Então a pessoa acaba sendo muito procurada, muito elogiada, muito isso, muito aquilo, e começa a se sentir poder sobre a cabeça, aquela velha história do poder sobre a cabeça. E acontece muito. E a gente vê isso no mundo inteiro. Quando vem uma revolução, pode ser de esquerda, de direita, de centro, não é questão disso. Tem que ter uma alternância. Vê Cuba, quando o Fidel Castro entrou, todo mundo, vai melhorar aqui, vai ficar ótimo. Grudou lá que não sai mais. Vira uma ditadura, né? Se fica o Chaves, mesmo mesma grupo... coisa na Venezuela, grudou lá que não sai mais. Eles querem grudar num lugar, e esse grudar num lugar é justamente o grande, ficar raízes. E aí aí o filho toma posse, aí o neto toma posse, Maranhão, a nossa República do Maranhão, é isso também. Então, cria de uma forma, e o que acontece? O resto não funciona. Você já vira ali realmente uma monarquia. Nós tivemos um exemplo bem aqui, vizinho, a cidade vizinha nossa, que começou a suceder... Justamente, você está falando de São Vicente. Você pega, eu acho que o primeiro governo do Márcio França foi excelente. Foi sim. O Vicentino... Ele resgatou a autoestima do Vicentino. Conforme o tempo vai passando, vai desgastando de várias formas. Por isso que eu estou falando que isso é inerente até ao ser humano. Essa acomodação, esses vícios que vão sendo criados. Mas eu vou interromper. Claro. Não, eu só estou te achando um pouco calado hoje. Não, eu estava dando a oportunidade de poder escutar amplamente as opiniões a respeito do assunto, que, como vocês falaram quase tudo que eu poderia dizer, eu achei que não devia interromper. Né? Mas como você falou por último em São Vicente, eu até queria mandar um abraço aí. Eu convidei 3 amigas para estar acompanhando o programa aqui, né? Que é a Juliana, a Caborges e a Andréia, que estão acompanhando o programa lá de São Vicente. Então eu queria mandar um grande abraço para as 3 amigas lá. Muito bem. Eu só queria, em breve palavras a respeito do ministro. Eu acho que o ministro Barbosa, Joaquim Barbosa, acho que foi uma grande surpresa para o país. Né? Primeiro por aquilo que já foi colocado, dele chamar a atenção para o Supremo, né? Fez com que grande parte da população tivesse aí um processo até didático, né? Exato. Acompanhando os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, que isso acabou ajudando na educação, né? Quanto ao acompanhamento, né? Da vida pública do país, dos grandes temas, dos problemas nacionais, né? Dos mensalões da vida, que foram um julgamento, que é uma questão nacional e até internacional,
Chamou atenção para um órgão que estava lá fechadíssimo, né? Que ninguém assistia, que ninguém se preocupava. Castelado, né? De um alguma castelo forma. lá em Brasília que ninguém tinha acesso, né? E espero que não aconteça aí essa informação de que as sessões deixem de ser televisionadas, porque aí nós vamos ter uma perda, né? Uma perda de todo esse processo. Um retrocesso. Todo esse processo que a gente acostumou a acompanhar de mais de perto, né? Porque até tínhamos prazer em poder acompanhar as sessões do Supremo Tribunal, né? E outro fato interessantíssimo foi a surpresa também na exposição do caráter do Joaquim Barbosa, né? A exposição do caráter de um ministro que tinha um posicionamento... Desculpa te interromper, como você falou, além dele ter chamado... Eu acho que o que chamou mais atenção de tudo é o fato de ele ter chamado a responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade para ele, não é? Chamou a responsabilidade, evidenciou um caráter, como o João falou muito bem, um caráter legalista, com o qual eu me identifiquei 100%, né? Eu acho que esse caráter legalista, ele dá realmente o tom da democracia, o tom de que deveria ser. Lógico, eu tenho uma pequena crítica ao sistema judiciário, porque eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de controle da população, assim como tem o executivo, o legislativo, em que a gente pode ter a consciência de tirar ou pôr um político, um parlamentar... Como na Alemanha, né? Na Alemanha é isso, né? Nós, o cidadão, numa democracia plena, aquele que paga os impostos, ele tem o direito também de exercer uma fiscalização nos 3 poderes. Agora, o aperfeiçoamento da nossa democracia, né, tem que se dar. E aquilo que já foi falado muito bem aqui, não é possível que o Supremo seja indicação política, porque se você está indicando politicamente um ministro, como é que ele vai ter isenção para te julgar depois, a partir de uma situação mais grave, e ele que julga, em que o governo possa eventualmente estar sendo colocado dentro de uma suspeição, por exemplo, né, no futuro, que a gente imagine possa acontecer, como é que ele vai colocar o governo em xeque se ele é indicado pelo próprio governo? Quer dizer, qual é a situação? A relação fica muito comprometida. Fica extremamente comprometida. Como é que pode alguém que você indica depois te julgar? E como é que o povo brasileiro, como nós, cidadãos, podemos entender como um processo de isenção nessa indicação política? Nós não nos sentimos contemplados em termos um Supremo Tribunal Federal isento de qualquer relação política partidária, governamental, de qualquer ordem, né? Então, a partir do momento que a gente consiga que só no Supremo tenha juízes de carreira, né, uma ascensão interna de carreira, pela meritocracia, como falou muito bem aqui o nosso colega, eu acho que aí sim o povo vai se sentir seguro, o cidadão vai se sentir seguro de que qualquer governo pisou na bola tem que ser processado com isenção. Claro. Então, acho que o Joaquim Barbosa, na minha leitura, ele indicou esse caminho. O resultado da participação dele indicou esse caminho porque ele expôs o Supremo Tribunal Federal nessa situação positiva, né? Que traz ao encontro da população aquilo que a população espera e aquilo que os homens públicos de bem esperam nesse país, para que esse país se torne uma democracia plena, né? E que não aconteça a venezualização que o João Vilela falou, né? Porque isso é um outro grande perigo, é uma arapuca. Que nós estamos correndo esse perigo, realmente. E é um risco eminente e grave. Não, muito interessante essa postura do Joaquim Barbosa, que fez com que muitos se identificassem com ele e passassem a realmente, também ele, como a gente disse anteriormente, resgatou o patriotismo
pelo menos com aquela ironia dele em alguns momentos, sempre mantendo a postura, mas sendo muito enérgico quando precisou. Então as pessoas se identificaram. Eu acho que isso foi muito bacana. Agora, eu lamento muito ele ter antecipado a aposentadoria. Claro. Eu lamento acho que muito todos nós. Espero que seja 100% por vontade própria, aquilo que a gente acredita, aquilo que ele declarou, né? Mas eu acho que é ruim para nós. Vamos ter esse ônus. Mas vamos aguardar também que, quem sabe, ele não reapareça aí. Cenas do próximo capítulo da novela Brasil. Numa condição Aliás, a interessante. novela Brasil, ninguém consegue escrever melhor que o próprio Brasil, né? Nós temos uma novela que é incrível, tudo muda nesse país de uma forma assim, não é um país constante. Nós temos podemos dizer isso para qualquer um, né? É o país mais atípico do mundo, sem dúvida nenhuma. Não tem uma constância, a coisa oscila, parece um enredo de novela. Verdade. Que ninguém conseguiria escrever dessa forma, né? Mas será que nós superamos a novela mexicana? Claro, a novela brasileira é muito melhor que a novela mexicana. Né? O México também tem essas novelas, não chega ao nosso pé. Nesse ponto nós temos que ter orgulho nas nossas novelas. E é uma coisa louca, a gente nunca imaginaria, ninguém previu de forma alguma. Durante a Copa o povo está contra. É sempre a questão do pão e circo. E hoje não conseguem segurar isso. É verdade. É uma coisa. Ninguém poderia prever isso em 2007, quando teve a Copa. Todo mundo achou, agora o país vai estar todo feliz, as ruas vão estar pintadas de verde e amarelo, vai ser aquela festa. E o povo está insatisfeito, não quer mais o circo. Quer o pão, mas não quer o circo. O pão ainda todo mundo está querendo, o pão nunca vai largar. Até se tivesse o pão, poderia até ter o circo se o pão estivesse garantido. Claro, né? claro. Aí, mas o pão também tem aquela questão das bolsas que são dadas talvez de uma forma ou de outra. Aliás, só comentar dessa questão da bolsa, tem uma coisa interessante. Eu nem comentei da última vez que eu ia falar. A presidente falou no último pronunciamento, são 32 milhões de pessoas assistidas pelo Bolsa Família. E são 6 milhões de pessoas que estão... 8 milhões de pessoas que estão desempregadas. Tem alguma conta errada. São 32 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família porque não tem emprego. São 32 milhões que participam dos programas de transferência de renda. Não, do Bolsa Família, falando específico do Bolsa Família. E são 8 milhões de desempregados. Tem alguma coisa que não está batendo uma coisa com a outra nessa conta, na minha opinião. Se você tem 8 milhões de desempregados, eu acho muito estranho está entrando um monte de estrangeiro via Bolívia. Isso. Mais de 20 mil pessoas estão entrando no país. Os haitianos. Haitianos. Por que eles entram pelo Acre? Entram pelo Acre, tem outros entrando pela Bolívia. Mas o caminho que eles fazem é Bolívia-Acre. Peru, Bolívia, já da Bolívia que eles fazem. Mas por que eles vêm por ali? Eles não querem ficar ali. Ninguém quer ir pro Acre. Não. Porque ali entra e sai da mesma forma que se entra e sai em qualquer lugar. Ali o ir e vir internacional é livre. Os coiotes sabem disso, eles sabem disso. Que a porteira aberta, é ali que entra a droga. Mas anda de caminhão aquilo ali. Não, mas o problema é que eles estão recebendo uma facilidade maior que o próprio brasileiro. Claro. Ele já sai com carteira de trabalho pronta para o mercado. Sim. E os 8 milhões de desempregados que você falou agora? Pois é. Como é que eu estou abrindo a porta do mundo para o Brasil... Né? Abrindo o Brasil para o mundo, para trazer gente para cá, para trabalhar aqui. Também, hoje teve só uma... Eu só faria isso se nós tivéssemos pleno emprego. O pleno emprego. Então, como é que eu estou abrindo a porta para trabalhadores estrangeiros sem resolver o problema do trabalhador brasileiro? Tem sentido isso? Nenhum. Não tem sentido. Mas vocês viram a iniciativa do senador Aécio Neves? Qual delas? A iniciativa dele com relação ao Bolsa Família... que ele protocolou agora, no Senado, pedindo que tenha um hiato para que... Porque o que está acontecendo? Que as pesquisas estão mostrando? Que essas pessoas que estão inseridas nos programas de transferência de renda acabam se acomodando, obviamente. E ele foi muito corajoso, ficam com medo de tentar o emprego, de tentar o registro em carteira, tudo, e depois não dá certo, que é um risco, pode acontecer, não dá certo e ter que entrar na fila depois de novo para ser beneficiado pelo Bolsa. Então você vai ter o direito, né, já previsto, de você pedir licença do programa
para um trabalho, para um emprego de carteira, assinada, registrada, tudo, e eventualmente, se em 6 meses você não conseguir, você voltar a ficar desempregado de novo, você não precisa voltar a retroagir tudo aquilo para poder ser inscrito no programa. É uma forma de você estimular. Agora, será que esses estrangeiros, eu vou insistir nisso, vão ter Bolsa Família? Vão futuramente, claro, futuramente também entrar no programa Bolsa Família? Você sabe que e aí você vai ter uma reserva de voto família, porque esse é o problema. As pessoas podem ter uma preocupação e medo, né, de que se votar num outro candidato possa perder o programa social. Está sendo inclusive o mote do programa que está sendo vinculado na TV. O que não poderia ocorrer, porque programa social eu não sou contra, mas ele não pode ser vinculado à eleição ou ao governo, né? Ele tem que ser permanente, mas com controle, mecanismo de controle, né, para que ele não se torne aí fiscalização não se torne um programa para a vida inteira, né? Não pode ser bolsa esmola. Não pode ser bolsa esmola. Você tem que promover a pessoa. É muito justo você ter uma pessoa que está numa situação de evidente dificuldade. Aliás, na minha opinião, o melhor bolsa que tinha naquela época da Ruth Cardoso, que era a bolsa escola. Você botava a criança na escola, a criança tinha uma certa... Mas tem que também dar uma escola boa, que também não tinha. Sim. Eu acho que a questão tem que passar por essa escola. Você quer melhorar a situação? Então tem que melhorar pela escola. E era essa a questão. Você estava na escola, você recebia uma bolsa para auxiliar a criança não ficar trabalhando naqueles serviços escravos praticamente, numa situação degradante, e ele não ia para a escola, não aprendia. Então era uma obrigação, a criança ia para a escola, da escola ela chegava lá e recebia por frequentar a escola. A ideia, eu acho muito mais adequada para você retirar a criança que está numa situação... eu acho que é um complemento. Eu acho que o mais importante que a gente precisa ter em todo o plano de transferência de renda, bolsa, qualquer que seja, é a fiscalização. Sim. Você pode ir adaptando, aperfeiçoando o plano, mas a fiscalização precisa ser eficiente. Claro. Mas olha, pessoal, a gente vai precisar ir por um breve intervalo e eu conto com você para, na nossa volta, você participar interagindo com a gente através do 30 14 23 41. A gente volta já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Forma Plus, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Buffet Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento.
Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Para reciclar, precisamos separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não dá para reciclar. Então separamos o lixo por cores. Vamos ver quais são? O papel e papelão colocamos na lixeira azul. O plástico na lixeira vermelha. O vidro na lixeira verde. O metal colocamos na lixeira amarela. E o lixo orgânico colocamos na lixeira marrom. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos voltando com o nosso TV Com Debate. Hoje, recebendo os dois comentaristas da nossa casa, o João Vilela, o Nelson Rodrigues, e eu conto com você para participar com a gente. Aproveite! Nós temos aqui 3 cabeças pensantes e nós queremos contar também com a sua e com todos que queiram participar. Algumas perguntas chegaram no intervalo. No primeiro bloco estávamos conversando sobre a aposentadoria precoce, nas nossas opiniões, do ministro Barbosa e outros assuntos. Quero começar agora o segundo bloco já com a pergunta do Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um abraço. Ele diz o seguinte: eu gostaria de ouvir a opinião dos comentaristas sobre a feia e pequena rodoviária de Santos. Não estaria na hora de uma remodelação e sua ampliação, até por causa da beleza e tudo mais? Ele faz alguns comentários. Paulo, posso eu mesmo já dar minha opinião para o Paulo? Fica à vontade. Posso? Claro, vocês me permitem? Porque esse é um assunto que realmente me interessa bastante. E você conhece? Eu concordo em gênero, grau e número com você, Paulo Sérgio. Nossa rodoviária, ela está obsoleta, já está deteriorada, não traz a comodidade e também não é mais funcional. A remodelação dela é urgente. Agora, eu vou mais longe. Eu sei que existe um projeto por iniciativa do Executivo de fazer uma grande reforma nela. Mas eu penso mais, eu acho que aquele local poderia ser melhor aproveitado. De que forma? Com um grande projeto, contemplando uma rodoviária moderna, que realmente possa trazer comodidade aos seus usuários e tudo, e mais, com a proximidade daquele espaço, com a Petrobras,
com o futuro Museu Pelé, com o projeto que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai ser realizado, que é a urbanização daquele trecho do Armazém 1 ao 8, com tudo aquilo, eu acho que a gente poderia aproveitar e derrubar completamente aquela rodoviária, aquela estrutura, e fazer como fosse um mini shopping, com galeria, até porque aquela área do entorno ali seria mais valorizada, existem muitos moradores, você incentivaria o comércio local ali a continuar vivo, e poderia inclusive fazer uma edificação sobre essa estrutura para a administração da própria prefeitura, que tem muitos imóveis alugados, utiliza vários outros imóveis pela cidade, você poderia ter ali um gerenciamento melhor naquele local, eu acho adequado. Essa é a minha opinião, Rogério. Posso comentar um detalhe, Rogério? Claro. Tem um projeto que é antigo até da Prodesan, eu fico contando os projetos da Prodesan porque eu fiz estágio lá em 1990 de engenharia, então eu ficava vendo, ficava maravilhado com alguns projetos. E tem um lugar no final da Alemoa, que era o antigo lixão, na época era lixão, eles queriam transformar aquilo. E ali seria interessante, porque nós temos que ter modais na realidade, misturar modais. Nós estamos numa cidade que tem mar, poderia ter saída de barcos, inclusive, ali, para várias regiões, da rodoviária, uma rodoviária naquela região, na saída da cidade, com um sistema de trens, que ele tem as ferrovias ali, saindo dali. Você teria que ter um sistema, lógico, você não pode colocar afastado daquele lugar longe, sem colocar o sistema de trens ligando, de trens urbanos ligando realmente a rodoviária. Mas você tem ali, perto da estrada, saída da estrada, você tem como sair para barcos também. Nós temos que pensar, nós estamos uma cidade litorânea e nós perdemos essa noção. E nós temos uma via sensacional que está à nossa disposição, que é o mar. E nós utilizamos pouquíssimo isso de uma forma que poderia ter saída de barcos para Praia Grande, para Guarujá, para Bertioga, de hora em hora, de tempos em tempos, de acordo com o fluxo, da quantidade de pessoas. E nós estamos tendo que usar sempre os mesmos trajetos, que é estrada, 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 rodovia, 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 com a mesma rodovia que nós temos ainda, que é de 1950, que é da Anchieta. A única coisa que nós temos. E nós precisamos melhorar também aqueles bairros nessas pontas. Até a entrada da cidade seria outra, se a rodoviária fosse para lá. E o que você colocou é perfeito, Rogério. A prefeitura precisa de prédios próprios, deixar de pagar aluguel e ter administrações em lugares próprios. E é o grande problema, você começa a pegar lugares degradados, né? Até uma coisa que eu ia comentar, que estava falando sobre segurança, isso influi também. Porque tem uma teoria que eu acho bem interessante, que é dos anos 70, são de 2 criminologistas de Harvard, que fizeram a teoria da vidraça quebrada. Muito bacana. Ótimo, isso aqui é sensacional. Você conhece, claro. Mas que eles diziam o seguinte, que tendo uma vidraça quebrada, uma área abandonada, não só gera uma sensação de insegurança, como gera insegurança. Uma parede pichada, um lugar estragado, um lugar sujo. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, que gera a insegurança. A gente já começou uma vez... E mostrava, essa teoria de estudo foi feito. Eles chegaram a colocar, por exemplo, um carro abandonado em determinado ponto da cidade. Exato, e mudava completamente quando você quebrava uma janela, impressionante. Exato. O carro em 10 dias detonava o carro inteiro. Em outro lugar você deixava o mesmo carro, mas ele todo intacto, era preservado por mais tempo. Então, quer dizer, é aquilo que quer dizer, as pessoas acabam sendo influenciadas pelo meio. E essa teoria foi usada no nosso metrô de São Paulo, por isso que o metrô brasileiro tem essa qualidade, de São Paulo principalmente, porque deu um problema, arruma, limpa. Você pega um metrô de São Paulo, um metrô francês e metrô alemão, o nosso é melhor em termos de limpeza, de qualidade e organização. Muito mais. É incrível isso. E esse sistema foi usado em Nova York, na cidade inteira, pelo Giuliani, na época, tolerância zero, que é base disso. Então, da rodoviária acabou saindo para aí. Mas é pelo entorno realmente tem que fazer. Exato. Né? Eu concordo no que você comentou, principalmente no sentido de incentivar outros modais e tudo isso. Eu acho isso mais ou menos como o problema da ponte, da ligação seca, ponte, túnel. Não estamos nem falando de uma ou duas, a gente já tem que falar logo de 3 ou 4. Então, quer dizer, você ter um local, um equipamento onde você possa integrar os modais na extremidade da cidade. Claro. Ótimo, perfeito. Esse seria o melhor dos cenários. Mas eu acho que não necessariamente é excludente você ter ali, até porque ali você, além dos
dos ônibus, do transporte intermunicipais, você tem também o ponto de ligação dos ônibus municipais. O que eu digo ali, o problema é que você não tem nada para trem, não tem nada para barco ali, né? Ah, claro, mas a gente poderia ter, não sei se você concorda comigo, ali naquele espaço um equipamento mais robusto. Que tenha uma abrangência maior e uma influência maior no cidadão das confluências, de que mora ali, naquele bairro. Aquela área é muito grande. Sim. E muito bem localizada. Você imagina agora com o museu, com os armazéns, com todo aquilo, como vai valorizar aquela região. Você imagina um equipamento daquele com uma torre bacana, uma torre municipal, um próprio público. Eu acho que seria uma galeria, um mini shopping, onde você vai lá... É deprimente. Deprimente. E quando você vai buscar alguém, você deve passar por isso. Quem pega ônibus de vez em quando, às vezes eu pego ônibus para São Paulo, é uma vergonha, eu vou buscar alguém. Você não tem espaço. Não, e é um perigo, você não tem onde parar para buscar alguém, você não tem como parar ali, que tem 3, 4 vagas ali, uma coisa horrorosa. Você já dá de cara numa escada terrível ali. Tudo, Ela, não sei, ali está realmente não tem a menor condição. Eu acho que a rodoviária não é mais funcional, não atende mais. Exatamente. O 2014, né? Onde nós estamos. Eu estive viajando em algumas cidades do interior recentemente. Eu dou um exemplo, Jundiaí, por exemplo. Você chega na rodoviária de Jundiaí, é belíssimo, a arquitetura moderna, maravilhosa. Outras cidades do interior também. Então, essa rodoviária, eu concordo com vocês, já está muito aquém, muito abaixo da cidade, né? do padrão da cidade de Santos. Né? E tem outra coisa interessante que a gente tem que observar. São Paulo, por exemplo, tanto a rodoviária do Tietê quanto a rodoviária do Jabaquara tem uma ligação com o metrô, porque é óbvio. Mas é justamente essa questão. Isso é óbvio, né? Então, não sei se pensaram nisso, Rogério, se em função do VLT e até o Valongo, passar lá, teríamos a condição de fazer a conexão do VLT com a rodoviária, porque qual é a projeção? Não é verdade? Qual é a projeção de termos um transporte leve sobre trilhos? É fazer essa integração que foi falada, que a gente já tem discutido aí ao longo dos anos, de todos os modais, né? Mas fazer uma integração real, como vocês colocaram, né? Porque senão fica tudo desconectado, não adianta você ter todos os modais que não se falam. Não adianta, né? Então, se você tem a rodoviária da cidade conectada ao VLT, você vai resolver o problema de toda a região metropolitana, porque tem ônibus que só saem daqui de Santos. Tem ônibus que você não consegue pegar em Cubatão ou em Praia Grande para ir em determinados municípios. Então, a rodoviária de Santos é mais ou menos uma rodoviária polo. Determinados ônibus só saem de Santos. Então, alguém que está lá em São Vicente ou Praia Grande no futuro, pelo VLT, tá? Vem direto para a rodoviária de Santos e já pega o seu ônibus e vai para o seu destino. Então essa relação toda tinha que ser pensada. A coisa é tão mal bolada, Nelson. Meu irmão mora em Sorocaba. E minha mãe de vez em quando vai para lá com meu pai, vai para Sorocaba. Eles pegam em São Vicente o ônibus. Ele vai até Cubatão, depois ele volta para a rodoviária de Santos, depois ele vai para Sorocaba. É um absurdo. Tem alguma coisa errada, né? Absurdo isso. Alguma coisa está errada. Não tenha dúvida. Eu vou aproveitar e quero saber de vocês também. Ontem, quarta-feira, foi apresentado o Plano Metropolitano, que vai traçar as metas da nossa região, Plano Metropolitano, as metas da região até 2030. Então, o plano ele tem 4 eixos: saneamento, habitação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Ele foi desenvolvido, o contrato foi feito pela Agência Metropolitana, e vai ter um plano. Agora, a gente cai naquele problema. Eu estou falando isso por causa justamente da rodoviária e da gente juntar esses modais. Será que eu estou falando isso porque, por exemplo, só 4 prefeitos apareceram na apresentação. Isso já é um absurdo, né? Isso já começa a ser um absurdo ali, sim, né? Eu sei que os outros têm, mas eu quero crer que não foi agendado essa apresentação. Eu tenho aqui, esse plano custou R$500 mil para ser dinheiro, desenvolvido. Hein? $500 milhões é dinheiro, hein? Foi uma empresa contratada para fazer. Nós estamos falando de um plano de gerenciamento que está prevendo as ações
das 9 cidades da região metropolitana, do que os seus gestores devem fazer, visando 2030 já. Quer dizer, as ações precisam ser tomadas agora, porque elas requerem tempo, planejamento e tudo isso. Aí já começou com só 4 fornos. É estranho, né? É estranho, né? Já não começou bem. Já não começou bem. E pior que o planejamento normalmente é assim, até a próxima eleição, para a gente conseguir ganhar mais votos, para a próxima eleição a gente acelerar e ganhar na outra. Então é um negócio difícil de você pensar em... Apesar tempo, né? que eu recentemente estive conversando, encontrei espontaneamente o Marcelo Bueno, que está à frente da AGEM, queria até mandar um abraço para o Marcelo Bueno, e é uma pessoa que está tentando fazer um bom trabalho lá. Claro. Mas é necessário que os prefeitos, né, caia a ficha dos prefeitos, essas vaidades, não é possível que só 4 em 9 tenha comparecido numa situação dessa, que é importantíssima. Um projeto para daqui a 2030, até 2030. Né? Até porque não é só isso. Esse estudo também aproveitou para fazer um diagnóstico atual. Você não planeja nada sem antes saber a que pé que Quem são esses 4? Foi o de Santos? Não. Não? O Paulo Barbosa não foi? Não. Foi o Orlandini, se eu não me engano, mas depois Bertioga, o presidente da GEM, que é O presidente da GEM? Do Condesb. Do Condesb. Que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio, não é isso? Então, Orlandini, Marco Aurélio, e quem representou o governador foi o Edmur Mesquita. Eu sei que Santos não foi. Santos não foi? Então, a cidade está recepcionando. Eu acho que o Paulo Alexandre estava em Brasília, assinando uns comentários. Mas eu acho que isso deveria ser... Mas será que não existe um representante capacitado para ir representar o prefeito, né, numa reunião dessa importância? O Eustáquio como vice, talvez? Eu sei que, não sei se teve, não sei, eu fiz questão de ler, porque eu acho interessante, acho isso principal. Eu venho da iniciativa privada, você também... Vocês sabem, a primeira coisa, você faz um diagnóstico, para você pensar o que você quer lá na frente, você se estrutura agora, fala, bom, agora eu vou começar a trabalhar, e todo mundo numa região metropolitana, todos os gestores, né, os presidentes das suas respectivas empresas, precisam, né, formular os seus projetos visando nós que já eles... estamos numa região única, uma cidade única. Sim. O que acontece para o trânsito de Santos, para o de São Vicente, para o de São Vicente, para o de Santos, estamos interligadíssimos, não tem mais, nem querer. É uma obrigação já interligar realmente. Eu acho que realmente é um certo desleixo nesse sentido, porque se eu sou prefeito, não posso comparecer, eu vou mandar os melhores técnicos acompanhar, porque é uma coisa para o futuro da cidade e da região metropolitana como um todo, para que isso seja desenvolvido. O meu pensamento porque um plano dessa ordem é fundamental para o desenvolvimento da região. Então você não está priorizando isso. $500 mil para o pessoal nem comparecer? Para ser feito um diagnóstico preciso, e ninguém vai tratar agora o necessário. O diagnóstico da doença. Então a doença, uma analogia, a doença custou, o diagnóstico custou $500 mil. Agora o tratamento é que vai ser duro agora fazer, né? Porque nem o médico foi lá ver. O médico não foi, e aí como é que faz o tratamento? Foi difícil. Tem o exame lá, mas os médicos não estão lá, então não vai ter... Aí é difícil. Vamos lá, vamos continuar. Os nossos telespectadores, nossos amigos telespectadores. Vamos ver. O Manuel da Aparecida. Manuel, um abraço. O STF ficou falido com a saída do Joaquim Barbosa. Ele era um dos homens de qualidade que tinham lá. Abraço. Realmente, Manuel, nós também pensamos dessa forma. O Jaime do Campo Grande, um abraço, obrigado pela participação, Jaime. Eu gostaria de saber do Nelson o que ele está achando dos comentários que estão rolando na cidade, que os canais serão cobertos. O Nelson já foi... Olha, Jaime, obrigado pela pergunta. Eu acho assim, os canais de Santos foram tombados em 2000, no ano 2000. Né? Estamos em 2014 discutindo uma lei que já vigora há 14 anos. Então parece que, assim,
Tem algumas pessoas no país que têm dificuldade de cumprir lei, né? Tem outras que não pode ver uma lei que quer derrubar a lei porque acha, tem opinião própria a respeito do assunto. Eu acho assim, desenvolvimento, mobilidade urbana, que é o foco dessa discussão, está sendo discutida internacionalmente de uma forma muito mais ampla e abrangente, falando em tecnologia para desenvolver mobilidade urbana, né? Não se fala mais de abrir espaço físico para resolver problema de mobilidade urbana. Se fala em tecnologia semafórica, se fala em tecnologia nos automóveis, se fala em controle e inteligência do sistema de tráfego envolvendo os modais. Não basta você ficar derrubando prédio, abrindo rua, porque você não vai resolver isso nunca, porque decretando rodízio. Decretando rodízio, porque um dia o cara que decreta o rodízio, ele compra 2 carros. Então você vai aumentar a frota de carros. Então é com inteligência, existem centros de pesquisas nos Estados Unidos, em Massachusetts, que está desenvolvendo tecnologias para trabalhar a mobilidade urbana já para o século XXI. Então não tem mais cabimento a gente ficar querendo derrubar patrimônio histórico, porque você não convence os europeus a derrubar patrimônio histórico para colocar automóvel, porque já não é mais uma atitude civilizada para aqueles que já compreenderam o que deve mudar na sociedade do futuro. Então a mobilidade não é através de automóvel. Aquele cidadão que tirava o automóvel, tinha aquele apego, aquela obsessão, ia na padaria comprar pão, tirava o automóvel a 2 quadras para voltar para casa, aquele prazer de usar aquela obsessão, no futuro não vai existir mais. No futuro, nem mesmo a gente vai conseguir mais dirigir automóvel, porque os automóveis eles vão caminhar sem a nossa... O Google. Do Google, né? O Google, por exemplo, já lançou esse projeto. A gente senta no carro, aperta um botão, o carro anda, aperta outro botão, ele para. E esse carro vai ter integrado eletronicamente com todos os semáforos da cidade. Ele vai estar indicando o caminho que tem menor quantidade de veículos, etc. Tudo vai ser eletrônico. Então, se a gente não pensar nessa perspectiva futura, a gente ainda vai estar preocupado em estar derrubando rua, prédio, tal, para abrir estrada, para carro andar. E não é assim que vai ser o futuro. Então, determinados vereadores, determinadas pessoas que ainda estão pensando lá atrás, ainda se preocupam em estar derrubando patrimônio histórico, o que é lamentável, porque patrimônio histórico, quem tem sensibilidade para entender o que é um patrimônio histórico, tem a ver com história, né? A história do nosso país, tem a ver com a história da nossa sociedade. O próprio nome diz, é um patrimônio da história. Com os valores que envolveram a construção daquele patrimônio, o que ele significa para a sociedade. Então tem que ter cultura para entender a importância de patrimônio. E algumas pessoas só pensam em andar de carro. E o futuro não é andar de carro, o futuro é andar em vários modais de maneira inteligente, com muita tecnologia. Só aproveitando também para dar uma cutucada e falar aqui também, patrimônio não é também, né, o patrimônio histórico, tudo essas não é também edificação antiga. Sim. Prédio velho. Prédio velho é uma coisa antiga. Prédio velho não é patrimônio histórico. Não tem nada a ver. A gente precisa também, existe uma diferença gigantesca. E algumas pessoas acabam achando que tudo é a mesma coisa. Você vai no centro da cidade, tudo isso aqui é patrimônio histórico. E não é. Não é assim. Existem prédios... Aquilo não tem motivo nem na época, nem durante, nem Exato. depois. Existem prédios, edificações que realmente elas fazem parte do nosso patrimônio histórico, por tudo isso que foi falado. Agora, existem outros prédios que simplesmente são velhos. Mas não contam história, né? Não contam história nenhuma. Só uma. Deixa eu só rapidinho, só fazer uma passada nas perguntas sobraram, que infelizmente o nosso tempo está se esgotando. A Edna de José Menino. Eu paguei o INSS durante 10 anos, R$400 por mês, e agora minha aposentadoria é de um salário mínimo. Minha aposentadoria é por idade, porque o INPS
falou que eu poderia pagar 400 por mês. Posso recuperar meu dinheiro? Olha, Edna, infelizmente as coisas não são assim, eu paguei tanto e vou recuperar tanto. Existe toda uma tabela, uma complexidade, e a maioria das pessoas, infelizmente, recolhe ao longo da sua vida útil muito mais do que recebe depois. E isso deveria realmente ser mudado, mas existem leis para isso. Eu recomendo a senhora a procurar um advogado especialista. Alcideia da Vila São Jorge, um beijo da nossa ideia. Parabéns, João, você lembrou de algo maravilhoso em relação aos trajetos, fazendo tudo pela praia, né? Ela quis dizer, acho que pelo mar. Verdade. Inclusive a entrada da cidade, deixando-a mais bonita. Hoje em dia a Prodesão não faz mais projetos como antigamente para deixar a cidade bonita. E fazia naquela época projetos incríveis. O Uriel Vilas Boas, um abraço para o Uriel, encontrei com ele no fórum esses dias. Gostaria de saber qual é o reflexo que a Copa do Mundo vai ter na região, positivo ou negativo. Olha, isso é por um programa inteiro a gente está falando, Uriel. Infelizmente, eu agradeço a sua participação, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso. O Cosme Santos da Silva, da Areia Branca, um abraço, Cosme. Moro na Praça Nicanor Ortiz, no bairro da Areia Branca, onde árvores estão podres, falta de podas nas árvores e 75% da iluminação funciona. O prefeito não tem culpa. Fiz uma reclamação na ouvidoria pública e a resposta emitida pelo senhor Nivaldo, da Regional da Zona Noroeste, à ouvidoria através de fotos, dizia que a praça não tinha problemas. Essa praça foi inaugurada pelo Paulo Gomes Barbosa quando ele foi prefeito. O ouvidor público Fábio Jordão atende maravilhosamente bem, resolve muitos dos problemas da reclamação dos munícipes. Ah, se todos fossem igual a ele. Bom, o Cosme está bravo porque a praça, ele acha que não atende às expectativas, 75% da iluminação não funciona, tudo, mas o ouvidor é muito bom. O que você ia falar? Não, uma coisa rápida. Eu queria dizer para o Cosme que na melhor oportunidade eu vou falar sobre a questão da arborização pública, que eu acho que vai ser importante, e sobre essa relação de corte de árvores, poda na cidade. Muito bem. E a gente precisa depois realmente falar mais sobre os problemas dos próprios públicos, dos equipamentos, da manutenção. Realmente a gente precisa dar uma pincelada mais sobre isso. E com relação ao ouvidor, você tem toda a razão. Realmente esse ouvidor que está hoje na cidade é muito bom. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. Infelizmente, agora no finalzinho do programa ficou tudo muito rápido. Eu acho que o nosso programa devia ter agora 2 horas. 2 horas. Eu vou reivindicar o nosso presidente 2 horas de TV Com. João, obrigado pela participação. Obrigado a todos, obrigado a você, Rogério, obrigado ao Nelson. Felicidade de fazer novamente contigo, Nelson. Gosto muito dos teus comentários, das opiniões, são sempre pertinentes. Obrigado a todos. Nelson. Obrigado pelas palavras, João Vilela, e obrigado também ao nosso grande apresentador, que sempre conduz o programa com maestria. E gostaria também de dar uma grande boa noite a todos os moradores de Santos, São Vicente, Praia Grande, e dizer também que sempre é um grande prazer ter a oportunidade de ter a amizade de 2 grandes amigos aqui na bancada. Porque amigo é uma coisa que a gente não compra. Então, se nós temos um amigo é porque ele nos dá essa condição de sermos amigos, né? Então, muito agradecido a você, Rogério, a você, João, obrigado, pela amizade que eu possa desfrutar de vocês. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço, e agradeço principalmente a vocês, que são o motivo de nós estarmos aqui. Quero um forte abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite.